Hoje o nosso tema no Gestão da Gestão é sobre orçamento. Antes de entrar no tema, eu gostaria de propor para vocês o objetivo do quadro, a gente levantar alguns assuntos. É evidente que em 3, 4 minutos fica difícil da gente se aprofundar, mas é muito mais para uma discussão futura. E a segunda coisa era ver se o objetivo também do programa é que vocês nos mandem sugestões, pode ser crítica também, mas alguns temas que sejam de interesse de vocês, a gente apresentar num futuro programa. E falando agora sobre o orçamento, é uma ferramenta muito importante para o empresário, uma pena que poucos usam, né? A maioria que quando usa de uma forma errada, não tem um critério muito rigoroso de como é o orçamento. Então vou dar umas pinceladas aqui de alguns pontos que eu acho que vale a pena vocês pensarem a respeito. Uma delas é o seguinte, que o orçamento ele não deve ser feito pelo financeiro. O financeiro é um complementador da informação. Então o orçamento ele precisa ser feito pelos diretores, pelos sócios e com a ajuda do financeiro que tem um ferramental para fazer, né? A segunda coisa que eu acho que é importante também é o orçamento, primeiro, antes de se começar a fazer, ele tem todo um ritual, né? Tem que estabelecer alguns critérios, por exemplo, o lucro, né? O ponto principal do orçamento é quanto a gente quer ter de lucro. Se a gente não estabelecer uma meta de lucro, o resto tudo fica meio perdido. Então se estabelece o lucro, bom, eu quero ter 20% de lucro sobre a minha operação durante o ano. A partir daí a gente começa a preparar o orçamento. A primeira coisa que a gente pode fazer é um levantamento das receitas, ou por histórico, ou por estimativa. Depois a gente tem um acompanhamento das despesas, que é um critério também que exige todo um cuidado. Muita gente coloca, por exemplo, dívida do banco no orçamento, isso não entra. O orçamento entra só as despesas da operação, custo financeiro sim entra, e por competência. Então não importa a data que vai se pagar essas despesas, e sim o mês que ela foi gerada. Então, por exemplo, o aluguel pode ser pago no mês seguinte, mas ele entra dentro daquele mês. E esses cuidados com o orçamento, ele precisa ser monitorado a cada 2 meses, 3 meses, à medida que a agência ou a empresa perceba que há alguma distorção, ele precisa ser refeito. Não há vergonha nenhuma em fazer 5, 6, 7 vezes, as grandes corporações fazem isso. E os cuidados principais em relação a isso, quer dizer, todo mês terminou a contabilidade, precisa ser conferido se as metas estão sendo atingidas de acordo com o orçamento prévio. E esse acompanhamento também tem que ser discutido entre a equipe, né? Então, se houve uma aprovação de um orçamento, a empresa tem que reunir essa equipe, os sócios e os principais diretores, e mostrar para eles em que grau que está essa performance da agência, ou da empresa. Falo muita agência, mas qualquer empresa serve, né? Então, a partir dessa preparação de orçamento e da elaboração dele, a partir do momento que ele for aprovado, ele vira meta. Então, a partir, por exemplo, fechou o orçamento, todo mundo está de acordo com aqueles números, você fecha isso e vira uma meta para ser acompanhada durante o ano seguinte. Normalmente a gente faz o orçamento em outubro, novembro, que para dar tempo de avaliar esses números, se eles estão consistentes ou não, se estão corretos, e a partir daí é só realmente fazer o acompanhamento. Então essa é uma dica que eu estou dando, a gente tem muita literatura a respeito de orçamento, né? Mais importante são esses cuidados de não misturar regime de competência com regime de caixa, lançar no orçamento coisas que não faz parte tecnicamente do orçamento, mas isso um bom financeiro consegue fazer direitinho. Tá bom? Até o próximo programa então.